Luiz Barsi é um dos investidores mais famosos do Brasil. Ele ficou conhecido por mostrar como é possível transformar pouco dinheiro em uma fortuna com paciência, disciplina e uma estratégia simples. Uma das histórias que ele conta é como R$ 200 podem virar R$ 100.000. Parece mágica, mas na verdade é matemática básica e tempo. Vamos entender como isso funciona, passo a passo, de um jeito fácil, como se estivéssemos conversando sobre economizar para comprar um celular novo ou um videogame. Imagine que você tem R$ 200 guardados. Você pode gastar esse dinheiro em algo que vai durar pouco, como um lanche com os amigos ou uma camiseta nova. Mas e se, em vez de gastar, você decidir guardar esse dinheiro para algo maior no futuro? É isso que Luiz Barsi ensina. Como fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro. A primeira coisa que ele mostra é que não precisa ser rico para começar. Muitas pessoas pensam que investir é só para quem tem muito dinheiro, mas não é verdade. Com 200 já dá para começar. O segredo está em 3 coisas: investir regularmente, escolher bons investimentos e ter paciência. Vamos ver como cada uma dessas coisas funciona na prática. Primeiro, investir regularmente. Isso significa que todo mês você separa um pouco do seu dinheiro para investir. Por exemplo, se você ganha uma mesada de R$ 100, pode guardar R$ 20 todo mês. Não precisa ser muito, mas precisa ser todo mês, sem falhar. É como quando você economiza para comprar algo que quer. Se guardar R$ 10 por semana, em um mês já terá R$ 40. Se fizer isso todo mês, em um ano terá R$ 480. Parece pouco, mas é assim que começa. Segundo, escolher bons investimentos. Luiz Barsi gosta de investir em ações de empresas sólidas que pagam dividendos. Dividendos são como uma parte do lucro da empresa que é dividida entre os acionistas. É como se você fosse dono de um pedacinho da empresa e, todo mês ou todo trimestre, recebesse um dinheirinho extra por isso. Por exemplo, imagine que você comprou uma ação de uma empresa que vende sorvete. Se a empresa vender muito sorvete e ganhar dinheiro, ela pode te dar uma parte desse lucro. Quanto mais ações você tiver, mais dinheiro recebe. Vamos pegar um exemplo simples. Suponha que você comprou ações de uma empresa que paga R$ 1 de dividendo por ação todo ano. Se você tiver 100 ações, vai receber R$ 100 por ano. Se tiver 1.000 ações, vai receber R$ 1.000. E assim por diante. O legal é que, com o tempo, você pode usar esses dividendos para comprar mais ações e então receber ainda mais dividendos. É como uma bola de neve que vai crescendo aos poucos. Terceiro, ter paciência. Esse é o ponto mais importante. Não adianta investir hoje e esperar ficar rico amanhã. Leva tempo. Luiz Barsi começou com pouco e levou anos para construir sua fortuna, mas ele foi consistente. Todo mês investia, reinvestia os dividendos e deixava o dinheiro crescer. É como plantar uma árvore. Você não vê o resultado no primeiro dia, nem no primeiro mês, mas se regar todo dia, com o tempo a árvore cresce e dá frutos. Agora, vamos ver como 200 podem virar 100.000. Vamos supor que você comece com 200 e todo mês invista mais 200. Além disso, você reinveste todos os dividendos que recebe. Vamos imaginar que, em média, seus investimentos rendam 1% ao mês. Pode parecer pouco, mas com o tempo, esse 1% faz uma grande diferença. No primeiro mês você tem R$ 200. No segundo mês, você investe mais R$ 200, totalizando R$ 400. Com o rendimento de 1%, você ganha R$ 4 e agora tem 404 centavos. No terceiro mês, você investe mais R$ 200, totalizando R$ 604. Com mais 1% de rendimento, você ganha R$ 6,04. E agora tem R$ 610,04. E assim por diante. Parece lento no começo, mas com o tempo o dinheiro começa a crescer mais rápido. Vamos acelerar um pouco. Depois de 10 anos, se você continuar investindo R$ 200 todo mês e reinvestindo os dividendos com um rendimento médio de 1% ao mês, você terá cerca de R$ 50 mil. Depois de 20 anos, esse valor pode chegar a R$ 100 mil ou mais.
Isso acontece porque os juros compostos entram em ação. Juros compostos são como juros sobre juros. É como se o dinheiro que você ganhou no primeiro mês também começasse a render e assim por diante. Para ficar mais claro, pense em uma conta de poupança. Se você colocar R$ 100 na poupança e ela render 0,5% ao mês, no primeiro mês você terá R$ 100,50. No segundo mês, você ganha 0,5% sobre R$ 100,50, que é 0,5025. Então você terá R$ 101,2025. No terceiro mês, você ganha 0,5% sobre R$ 101,2025, que é 0,505. Então, você terá R$ 101.507,75. É pouco, mas com o tempo, esse pequeno ganho vai se acumulando. Agora, imagine que em vez de 0,5%, você consiga 1% ao mês. E que, em vez de deixar parado, você continue investindo mais dinheiro todo mês. É assim que R$ 200 podem virar R$ 100.000. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Leva anos, mas é possível. O importante é começar e ser consistente. Luiz Barsi também fala sobre a importância de escolher boas empresas para investir. Não adianta investir em qualquer coisa. É preciso pesquisar e escolher empresas sólidas, que tenham um histórico de lucros e que paguem dividendos regularmente. Por exemplo, empresas de energia elétrica, bancos ou empresas de alimentos costumam ser boas opções porque são negócios essenciais, que as pessoas sempre vão precisar. Outra dica importante é não se assustar com as oscilações do mercado. Às vezes o valor das ações sobe, às vezes cai. Isso é normal. O importante é manter o foco no longo prazo e não vender suas ações por impulso. Se você comprou uma ação de uma boa empresa, mesmo que o preço caia um pouco, é provável que ele volte a subir com o tempo. É como quando você compra um ingresso para um show que só vai acontecer daqui a um ano. Você não se preocupa se o preço do ingresso sobe ou desce no meio do caminho, porque sabe que no dia do show ele vai valer a pena. Para resumir, o método de Luiz Barsi é simples. Comece com pouco, invista regularmente, escolha boas empresas, reinvista os dividendos e tenha paciência. Não é mágica, é matemática. Com o tempo, o dinheiro vai crescendo e quando você menos esperar, terá uma quantia bem maior do que começou. Vamos recapitular os passos. 1. Comece com o que você tem. Não precisa ser muito. R$ 200 já é um bom começo. 2. Invista todo mês. Mesmo que seja pouco, o importante é ser constante. Terceira escolha, boas empresas para investir, empresas sólidas que pagam dividendos regularmente. Quarta, reinvista os dividendos. Em vez de gastar o dinheiro que você recebe, use-o para comprar mais ações. Quinto, tenha paciência, não espere resultados imediatos. Leva tempo, mas vale a pena. Se você seguir esses passos com o tempo, R$ 200 podem realmente virar R$ 100.000. É como plantar uma semente. No começo, parece que nada está acontecendo, mas se você cuidar dela, regar todo dia e dar tempo ao tempo, um dia você terá uma árvore frondosa, cheia de frutos. Luiz Barsi é a prova de que não é preciso ser rico para começar a investir. Ele começou com pouco e com disciplina e paciência construiu uma fortuna. A lição mais importante é: comece agora. Não espere ter muito dinheiro para começar. Quanto antes você começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. Então, se você tem R$ 200 guardados, em vez de gastar, pense em como pode fazer esse dinheiro trabalhar para você. Invista em boas empresas, seja constante e tenha paciência. Com o tempo, você verá seu dinheiro crescer e, quem sabe, um dia chegar aos R$ 100.000. Não é um sonho impossível, é uma meta que pode ser alcançada com planejamento e disciplina.
E como exatamente R$ 200 podem virar R$ 100.000? Vamos pegar um exemplo prático, como se fosse uma receita de bolo. Imagine que você comprou ações de uma empresa sólida, que paga bons dividendos todo ano. Digamos que você investiu R$ 200 e com o tempo, essa empresa cresceu e suas ações valorizaram. Além disso, ela paga uma parte dos lucros para os acionistas, que é o tal do dividendo. Vamos supor que, em média, você consiga um retorno de 15% ao ano com essa ação. Uma parte vem da valorização da ação e outra dos dividendos. Pode parecer pouco, mas é aí que entra o poder do tempo. Se você deixar esse dinheiro investido por 20 anos, reinvestindo sempre os dividendos, seus R$ 200 podem se multiplicar. Não é mágica, é matemática. No primeiro ano, seus R$ 200 viram R$ 230. No segundo, R$ 264,50 e assim por diante. Parece lento no começo, mas depois de alguns anos, o crescimento acelera. É como uma bola de neve descendo a montanha. No início, ela é pequena, mas quanto mais rola, maior fica. Aos 20 anos, seus R$ 200 podem ter se transformado em mais de R$ 3.000 só com esse retorno de 15% ao ano. Mas e os R$ 100.000? Bom, se você continuar investindo mais dinheiro todo mês, mesmo que seja pouco, o efeito é ainda mais forte. Por exemplo, se além dos 200 iniciais você investir R$ 100 todo mês, com o mesmo retorno de 15% ao ano, em 25 anos, você pode chegar perto dos R$ 100.000. Isso porque o dinheiro que você coloca todo mês também cresce com o tempo, e os juros compostos, ou seja, os juros sobre juros, fazem toda a diferença. Luiz Barsi não ficou rico da noite para o dia. Ele começou pequeno, foi paciente e manteve o hábito de investir sempre. Ele não esperou o momento perfeito ou até ter muito dinheiro para começar. Ele simplesmente começou e deixou o tempo trabalhar a seu favor. O segredo não é ter muito dinheiro, mas sim ter disciplina. Se você guardar R$ 100 ou R$ 200 por mês e investir em boas empresas, com o tempo, seu patrimônio vai crescer. Pode demorar anos, mas é um caminho seguro. E o melhor de tudo, você não precisa ser um gênio da bolsa ou arriscar tudo em apostas. Basta escolher empresas sólidas, que crescem aos poucos e deixar o tempo fazer o resto. Então, se você ainda não começou, não espere mais. Pegue aquele dinheiro que está parado e invista. Não precisa ser muito, mas precisa ser constante. Com paciência e disciplina, você verá seu dinheiro crescer e, um dia, pode até chegar aos R$ 100.000 ou até mais. O importante é dar o primeiro passo. E como isso funciona na prática? Vamos imaginar um exemplo bem simples, como se fosse uma poupança, mas com resultados muito melhores. Digamos que você comece investindo R$ 200 por mês em ações de uma empresa sólida, como a Vale ou a Petrobras. Essas empresas pagam dividendos, que são uma parte do lucro delas distribuída aos acionistas. É como se todo mês você recebesse um aluguel por ser dono de um pedacinho daquela empresa. No começo, esses dividendos podem parecer pequenos. Se você investir R$ 200 e receber R$ 5 de dividendos, pode até pensar, isso não vai me deixar rico. Mas é aí que entra o poder do tempo e da disciplina. Se você reinvestir esses R$ 5 comprando mais ações, seu dinheiro começa a trabalhar para você. No mês seguinte, você investe mais R$ 200 e com os dividendos compra ainda mais ações. Com o tempo, esse efeito vai se multiplicando. Vamos supor que, em média, a empresa que você escolheu dê um retorno de 10% ao ano, contando os dividendos e a valorização das ações. Pode parecer pouco, mas é um número realista para empresas sólidas. Se você investir R$ 200 por mês durante 20 anos, sem nunca parar, no final terá aplicado R$ 48.000 do seu bolso. Mas, graças aos juros compostos, que é quando o dinheiro que você ganhou começa a gerar mais dinheiro, seu patrimônio pode chegar a mais de R$ 100.000. Parece mágica, mas não é. É só matemática. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, maior será o efeito. Nos primeiros anos, o crescimento é lento, quase imperceptível, mas, depois de uma década, as coisas começam a acelerar. É como uma bola de neve. No começo ela é pequena, mas conforme rola montanha abaixo, vai ficando cada vez maior.
Luiz Barsi não ficou rico da noite para o dia. Ele começou pequeno, com disciplina e deixou o tempo trabalhar. O mesmo pode acontecer com você. Não importa se você ganha pouco ou muito. O que importa é começar e manter a constância. Se você guardar R$ 200 por mês, em 20 anos pode ter mais de R$ 100.000. Se guardar o 500, o valor será ainda maior. O segredo não é a quantidade, mas a regularidade. E o melhor de tudo é que você não precisa ficar olhando o mercado todos os dias, preocupado com altas e baixas. Barsi sempre diz que o investidor de sucesso é aquele que compra boas empresas e esquece que elas existem. Não é preciso adivinhar o futuro ou tentar acertar o melhor momento para comprar. Basta escolher empresas que você entende, que têm histórico de lucro e que pagam dividendos, e seguir investindo todo mês sem desanimar. Se você ainda não começou, pense nisso. Todo mês que você deixa de investir é um mês a menos de crescimento do seu dinheiro. Não espere ter uma grande quantia para começar. Comece com o que você tem hoje. Se for R$ 50, comece com R$ 50. Se for R$ 200, comece com R$ 200. O importante é dar o primeiro passo e não parar. Com o tempo, você vai olhar para trás e se surpreender com o quanto seu dinheiro cresceu. E aí, vai querer ter começado antes. E é exatamente isso que a história de Luiz Barsi mostra na prática. Vamos pegar o exemplo que ele mesmo costuma dar. Se você investir R$ 200 por mês em uma empresa sólida, que paga bons dividendos e reinveste esses dividendos automaticamente, em alguns anos o resultado pode ser impressionante. Não é mágica, é matemática simples. Imagine que você comece hoje com R$ 200 e todo mês coloque mais R$ 200 na mesma ação. Vamos supor que essa empresa cresça, em média, 10% ao ano, o que é um número razoável para boas empresas no longo prazo, e que ela pague dividendos de 5% ao ano, 5% que você usa para comprar mais ações. No começo, o crescimento parece lento. Depois de um ano, você terá investido R$ 2.400, R$ 200 por 12 meses, e seu dinheiro pode ter virado algo como R$ 2.600 ou R$ 2.700. Não parece muito, certo? Mas é aí que a maioria desiste. Eles olham para aquele valor e pensam, não vale a pena. O segredo está em não desistir. Depois de 5 anos, se você manteve a disciplina de investir R$ 200 todo mês e reinvestir os dividendos, aquele dinheiro pode ter crescido para algo como R$ 20.000 ou até mais, dependendo do desempenho da empresa. Depois de 10 anos, pode chegar a R$ 50.000 e depois de 15 ou 20 anos, pode facilmente passar dos R$ 100.000. Isso acontece porque, com o tempo, os juros compostos, ou seja, os juros sobre juros, começam a trabalhar a seu favor. Quanto mais tempo passa, mais rápido o dinheiro cresce. Barsi costuma dizer que o investidor comum erra porque quer resultados rápidos. Ele compara isso a plantar uma árvore. Se você planta uma semente hoje, não vai colher frutos amanhã, mas se cuidar dela, regar todo dia e esperar alguns anos, vai ter uma árvore forte, cheia de frutos, que vai continuar dando sombra e comida por décadas. Investir é igual. No começo, o crescimento é lento, quase invisível, mas com paciência e disciplina, o resultado final é enorme. E não precisa ser um gênio da bolsa para fazer isso. Barsi mesmo começou pequeno, com pouco dinheiro, e hoje é um dos maiores investidores do Brasil. Ele não usou fórmulas complicadas nem segredos mirabolantes. Só escolheu boas empresas, investiu todo mês e deixou o tempo trabalhar. O que ele fez, qualquer pessoa pode fazer. A diferença é que a maioria desiste no meio do caminho, enquanto ele manteve o foco. Então, se você ainda está em dúvida, pense nisso. O dinheiro que você investe hoje não é só para o futuro. Ele é o começo de uma máquina de crescer dinheiro que vai trabalhar para você enquanto você dorme, viaja ou faz qualquer outra coisa. Quanto antes você começar, mais tempo essa máquina terá para funcionar. E quanto mais tempo ela funcionar, maior será o resultado. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Comece agora com o que você tem e mantenha o ritmo. O futuro
você agradece. E se eu te disser que essa conta de R$ 200 virando R$ 100.000 não é mágica, nem sorte, nem algo que só gente rica consegue, é só matemática básica, daquelas que a gente aprende na escola e esquece. Luiz Barsi mostrou que, com paciência e disciplina, qualquer um pode chegar lá. Vamos ver como isso funciona na prática, sem enrolação. Imagine que você comece a investir R$ 200 por mês em uma empresa sólida, como um banco ou uma empresa de energia que paga dividendos, aquele dinheiro que algumas empresas distribuem aos acionistas. Vamos supor que, em média, essa empresa cresça 10% ao ano no valor das ações e pague 5% de dividendos por ano. Pode parecer pouco, mas é aí que a mágica acontece. No primeiro ano, você investiu R$ 2.400, R$ 200 por 12 meses. Se a ação valorizar 10%, seu dinheiro já vale R$ 2.640. Mas não para por aí. Os dividendos de 5% sobre esse valor dão mais R$ 132. Você pode reinvestir esse dinheiro comprando mais ações. No ano seguinte, você não investe só os R$ 200 mensais, mas também esses R$ 132 extras, e assim por diante. Com o tempo, os juros compostos, ou seja, os juros sobre juros, começam a trabalhar a seu favor. No começo, o crescimento parece lento. Depois de 5 anos, você pode ter algo em torno de R$ 20.000. Parece pouco? Mas lembre-se, você só investiu R$ 12.000 do seu bolso. O resto veio do crescimento das ações e dos dividendos reinvestidos. Aos 10 anos, o valor pode chegar a R$ 50.000. Aos 15 anos, R$ 100.000. E não é porque você dobrou o investimento, mas porque o dinheiro começou a trabalhar sozinho. Quanto mais tempo passa, mais rápido o valor cresce. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo. No começo, ela é pequena, mas vai engolindo tudo pelo caminho. O segredo de Barsi não foi ganhar na loteria ou acertar o timing perfeito do mercado. Foi manter a disciplina, mesmo quando o mercado caía ou quando parecia que nada acontecia. Ele não tentou adivinhar o futuro, só seguiu o plano: investir todo mês, reinvestir os dividendos e deixar o tempo fazer sua parte. Muita gente desiste porque quer resultados rápidos, mas investir não é como um jogo de azar, é como plantar uma árvore. No começo, você rega, cuida, mas não vê nada acontecer. Depois de alguns anos, a árvore cresce e dá frutos, e quanto mais tempo passa, mais frutos ela dá, sem você precisar fazer quase nada. O mesmo vale para o dinheiro. Se você começar hoje, daqui a 10 ou 15 anos, vai olhar para trás e pensar: por que eu não comecei antes? Mas se você esperar o momento certo, esse momento nunca vai chegar. O mercado sempre vai ter uma crise, uma incerteza, uma desculpa para adiar. Enquanto isso, quem começou antes continua colhendo os frutos. Então, se você tem R$ 200 por mês sobrando, comece agora. Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser R$ 50 por semana, se for mais fácil. O importante é criar o hábito. Escolha uma empresa boa, com histórico de lucros e dividendos, e invista regularmente. Não fique olhando o valor todo dia. Deixe o dinheiro trabalhar. E se você acha que R$ 200 é pouco, lembre-se, Barsi começou com o que tinha. O que importa não é quanto você investe no começo, mas a consistência. Se você conseguir aumentar esse valor com o tempo, melhor ainda. Mas mesmo que não aumente, o poder dos juros compostos vai fazer o trabalho pesado por você. No fim das contas, o maior inimigo do investidor não é o mercado, nem a crise, nem a inflação. É a impaciência. A conta de 200 virando 100.000 não é um sonho. É uma realidade possível para quem entende que o dinheiro cresce devagar, mas de forma constante. E quanto antes você começar, mais cedo vai colher os resultados. Oi!